A história de hoje é Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque. Ilustrações de Ziraldo, editora José Olímpio. Era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia, não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra e nunca apanhava sol porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo, do medo do medo de um dia encontrar um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer duas avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que, assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo, o medo do medo do medo, de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo, foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para ele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e brancazedo, porque um lobo tirado o medo é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado. Pô! Ele gritou: eu sou um lobo! Mas Chapeuzinho, nada. Chapeuzinho deu risada e ele berrou: eu sou um lobo! Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa, ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo umas 25 vezes, que era para o medo ir voltando e a menininha saber com quem estava falando. Lobo, 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 bolo, 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 bolo. Aí, Chapeuzinho encheu e disse: para, assim, agora, já, do jeito que você tá. E o bolo
O lobo, parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido com vela e tudo inteirinho. Lobo, bolo, lobo. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou ó-rai, barata é tabará, e bruxa virou chabru, e o diabo é bodiá. Fim. Outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo: o gão-drá, o jacoru, o barão-tu, o pão-bichopa e todos os outros tronsmons. Então, pessoal, gostaram aí da Chapeuzinho Amarelo? Esse é um livro da editora José Olímpio. Chico Buarque é o escritor, poeta, cantor, compositor, teatrólogo, ator e escritor, filho do historiador Sérgio Buarque de Holanda. Chico nasceu em 1944, no Rio de Janeiro, onde voltou a residir depois de viver em cidades como São Paulo e Roma, na Itália. A convite dos pais, sua casa sempre foi frequentada por intelectuais e músicos. Em 1964, fez sua primeira canção, Tem Mais Samba. Em 1965, lançou seu primeiro disco. Um ano depois, conquistou os brasileiros com a música A Banda. A música da banda: estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Já ouviram essa? Então, a partir daí não parou mais. Além de obter sucesso cantando e compondo, Chico escreveu poemas, romances, peças de teatro que foram encenadas e premiadas. Sua obra tem um grande reconhecimento nacional e internacional pelo comprometimento político, amoroso, ético e filosófico. Chapeuzinho Amarelo recebeu o altamente recomendável pela FNLJ. E o Ziraldo, que é o ilustrador, Ziraldo Alves Pinto, mineiro, de Caratinga, nascido em 1932, foi um homem de múltiplas atividades: advogado, jornalista, desenhista de humor, escritor infantil, autor teatral e de cinema, empresário, confirmando o que disse em uma entrevista há muito tempo: eu quero abraçar o mundo com as pernas. Foi um dos fundadores do jornal Pasquim, que fez grande sucesso nos anos da repressão da ditadura militar. Criador dos personagens de Flictes, Jeremias, o Bom, e o Menino Maluquinho, o Mineirinho, Come Quieto e tantos outros que fazem parte do nosso cotidiano. Em 1998, Ziraldo conquistou o prêmio Jabuti de melhor ilustração infantil. Todo mundo conhece aí o Menino Maluquinho, né? Beijos, meus amores.